Olá, turma! Vamos iniciar a correção das atividades do Plano de Estudos Tutorados, volume 4, semana 3. Nosso assunto da semana foi equivalência de expressões algébricas. Atividade 1. A produção em toneladas de soja em certa fazenda segue um padrão anual, representado pela expressão matemática P igual a 4, que multiplica T mais 3, dividido por 3, na qual T corresponde aos meses do ano, sendo T igual a 1 referente a janeiro, T igual a 2 referente a fevereiro e assim sucessivamente. Em um determinado mês, a produção foi de 20 toneladas, o que pode ser representado pela igualdade. Então, nós vamos substituir no lugar de P, 20. 20 igual a 4, que multiplica T mais 3, dividido por 3. Esse mês em que a produção foi de 20 toneladas corresponde a abril, agosto, outubro ou dezembro. Então, vamos resolver a equação. Aqui nós temos fração, então nós podemos tirar o mínimo múltiplo comum ou então aplicar a operação inversa, né? O 3 ele está dividindo 4, que multiplica T mais 3, ele vai passar para o outro membro multiplicando 20. Então, nós vamos ter o quê? 4 que multiplica T mais 3 é igual a 20 vezes 3. O 4, ele vai multiplicar o T e ele vai multiplicar o 3. 4 vezes T, 4T. 4 vezes 3, 12. E 20 vezes 3, 60. O 12, ele é positivo, ele passa para o segundo membro negativo. Então, 4T é igual a 60 menos 12. 60 menos 12, 48. 4T igual a 48. O 4 está multiplicando, ele passa dividindo em forma de fração. 48 dividido por 4, T igual a 12. Então, em qual mês a produção foi de 20 toneladas? No mês 12. E o mês 12 equivale a dezembro. Atividade 2. Observe a sequência de figuras a seguir. Então, nós temos aqui figuras formadas pela união de quadradinhos. Letra A. Quantos quadradinhos aumentam a cada nova figura da sequência? Então, nós podemos observar que a figura 1, ela possui 6 quadradinhos. A figura 2 possui 10 quadradinhos. A figura 3 possui 14 quadradinhos. Conclusão. Cada nova figura tem 4 quadradinhos a mais que a figura anterior. Ainda sobre a sequência da atividade anterior, escreva uma expressão algébrica que represente a quantidade de quadradinhos que constitui cada figura, em função da posição N que a figura ocupa na sequência. Então, vamos analisar cada uma das situações, cada uma das figuras e tentar localizar um padrão. O que nós temos na figura 1? Nós temos 6 quadradinhos. Eu posso dizer que 6 é 2 mais 4, ou seja, 2 mais 1 vezes 4. O que é esse 1? Refere-se ao número da figura. Figura 1, 1 vezes 4. A figura 2 tem 10 quadradinhos. Aí, se eu tirar 2, eu vou ter o quê? 2 mais 8. O que é 8? 2 vezes 4. Ah, então eu já achei 2 padrões aí, né? O 2 e lá no finalzinho o 4. Na figura 3, eu tenho 14 quadradinhos. O que é 14? 2 mais 12. 12 é um múltiplo de 4? Sim, 12 é 3 vezes 4. Então,
Eu posso verificar que esse 1 refere-se à primeira figura, 2 à segunda figura e 3 à terceira figura. Então, eu posso dizer que eu vou ter o quê? 2 mais o número da figura vezes 4. Vou chamar o número da figura de n, né? Como disse no enunciado. Então, qual é a expressão algébrica que vai representar a quantidade de figuras? 2 mais o número da figura vezes 4. Então, eu posso representar a figura n como 2 mais 4n. Quantos quadradinhos tem a 10ª figura? 4 vezes 10, 40. 40 mais 2, 42. Quantos quadradinhos tem a 20ª figura? 4 vezes 20, 80. 80 mais 2, 82. E assim por diante. Letra C. Crie uma sequência numérica, tendo como referência a expressão algébrica 1 mais 2n. Então, aqui uma outra situação. Então, eu vou colocar valores para n. Eu vou chamar n, né, da sequência 1. Então, se eu chamar o n de 1, eu vou substituir 1 mais 2n. No lugar do n, eu vou colocar o 1. Então, eu vou ter 1 mais 2 vezes 1. 2 vezes 1 é igual a 2. 2 mais 1 é igual a 3. Aí, qual vai ser o segundo número da minha sequência? Agora, eu vou substituir o n por 2. Vou copiar a mesma expressão. 1 mais 2 vezes 2. 2 vezes 2 é igual a 4. 1 mais 4, 5. Aí, agora eu vou calcular o terceiro número da minha sequência. Então, eu vou chamar o n de 3. Então, 1 mais 2n. Eu vou usar a mesma expressão. Se eu substituir o n por 3, 2 vezes 3 é igual a 6. 6 mais 1 é igual a 7. Qual vai ser o quarto número da minha sequência? N igual a 4. Então, 1 mais 2n. No lugar de n, eu vou colocar 4. 2 vezes 4 é igual a 8. 8 mais 1, 9. E assim eu poderia continuar encontrando vários números da sequência. Então, a sequência numérica vai ser 3, 5, 7, 9 e infinito. Atividade 3. Qual das expressões abaixo é equivalente à expressão A mais B que multiplica A menos B? Então, primeiro vamos desenvolver, né, esse produto, essa multiplicação. Então, eu já destaquei cada termo do primeiro produto, por quê? Cada termo do primeiro vai multiplicar cada termo do segundo. Então, o A do primeiro produto multiplica o A do segundo. O A do primeiro produto multiplica o menos B do segundo. O B do primeiro produto vai multiplicar o A do segundo. E o B do primeiro multiplica o menos B do segundo. Então, lembrando que quando eu vou multiplicar letras iguais, eu conservo a letra e somo os expoentes. A vezes A é igual a A ao quadrado. Positivo vezes negativo, negativo. A vezes B, AB. Positivo vezes positivo, positivo. B vezes A, AB. Negativo vezes negativo, positivo vezes negativo, negativo. B vezes B, B ao quadrado. Então, menos B ao quadrado. Posso observar que AB negativo e AB positivo são termos simétricos, opostos, ou seja, iguais com sinais diferentes. Nesse caso, eu posso cancelar, posso cortar os dois. Então, o produto será A ao quadrado menos B ao quadrado, que é a resposta que aparece na alternativa D. Atividade 4. Um quadrado foi decomposto em 4 quadriláteros
por dois segmentos de retas perpendiculares aos lados desse quadrado, conforme ilustrado na figura a seguir. Então, veja bem, nós temos um quadrado maior, né? E nós temos aí dois segmentos, um horizontal e um vertical, que dividiu essa figura em 4 partes. Encontre uma expressão algébrica que representa a área da figura, a figura inicial. Então, se eu tenho um quadrado, a área do quadrado é igual a quê? A medida do lado ao quadrado. E qual é a medida do lado da figura? A figura geral. É A mais B. Então, eu posso representar de duas formas, né? Eu posso dizer que a área é A mais B ao quadrado, ou então, o que significa uma potência? É o número multiplicado por ele mesmo. Então, eu posso dizer que a área é A mais B que multiplica A mais B. Então, são as duas formas que nós temos para representar a área desse quadrado. Identifique qual das expressões abaixo é equivalente à expressão que você encontrou. Então, lembrando, a expressão que nós encontramos foi A é igual a A mais B, que multiplica A mais B. Então, vamos multiplicar esses dois produtos, né, esses dois termos, e descobrir a qual equação, a qual sentença ele equivale. Então, aqui também nós vamos multiplicar termo por termo. O A do primeiro termo vai multiplicar o A do segundo. O A do primeiro termo vai multiplicar o B do segundo. O B do primeiro termo vai multiplicar o A do segundo. E o B do primeiro vai multiplicar o A do segundo. Então, A vezes A ao quadrado. A vezes B, AB. B vezes A, AB. E B vezes B, B ao quadrado. Aqui nós temos dois termos semelhantes, AB e AB, agora eles têm o mesmo sinal. Então, eu posso somar 1AB mais 1AB, 2AB. Então, eu vou ter A ao quadrado mais 2 vezes AB mais B ao quadrado, que é a resposta que está aí na alternativa 2. Sistematizando conceitos. Não podemos esquecer que expressões algébricas equivalentes são expressões formadas por letras e números e que representam o mesmo valor. Atividade 5. Ana escreveu 4 expressões algébricas em fichas numeradas de 1 a 4. E Antônio as escreveu na linguagem corrente, em fichas nomeadas pelas letras M, N, P e Q. Então, vamos ver as fichas que Ana e Antônio escreveram. Então, nós temos a ficha M, a ficha P, Q e N. E os números 1, 2, 3 e 4. A correspondência correta entre as fichas é... Então, primeiramente, nós vamos analisar cada uma das situações. Cada ficha, nós vamos transformar cada frase em uma expressão algébrica. A ficha M diz assim: a 10ª parte de um número X. O que quer dizer 10ª parte? Parte é divisão. Então, 10ª parte é dividir por 10. Então, se eu quero a 10ª parte do número X, eu vou pegar o quê? O número X e vou dividir por 10. Então, a ficha M vai estar relacionada com a ficha 1. A ficha N diz o seguinte: 1% de certa quantia. Eu vou chamar essa quantia de X, então eu vou calcular 1% de X. O que é 1%? É 1 sobre 100. 1 centésimo de X, que equivale a
1/100 de x, que é a resposta que está aí na alternativa 4. Na ficha P, nós temos um número x somado com 10. Então, x somado. O que é somar? Mais com 10. Então, essa é a resposta que estava aí na ficha 3. E na ficha Q, 10 vezes um número x. Então, nós vamos multiplicar 10 por x e encontrar a resposta que estava aí na alternativa 4. Então, analisando as opções, a resposta correta, né, onde M está relacionado com 1, N com 4, P com 2 e Q com 3, é a resposta que está na alternativa B. Atenção, turma. Faça a devolutiva das atividades. Não se esqueça. Para que fazer a devolutiva das atividades? Para comprovar a sua carga horária. Então, sua carga horária ela depende da comprovação de sua participação. Se após assistir toda a correção você ainda tiver dúvidas, né? Se ainda tiver dúvidas em alguma atividade, pergunte. Estou aqui para auxiliar você.